Prezado irmão, prezada irmã, prezado internauta, neste momento eu suplico as bênçãos do nosso Deus, de nosso Senhor Jesus, da nossa querida Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a sua vida e para o seu viver também. Nesta oportunidade, eu quero dizer ao seu coração que nós, que estamos ainda vivente neste corpo aqui na terra, nós precisamos de vez em quando relembrar a vida dos santos que viveram nesta terra lá no passado. É muito bom para que nós podemos assim nos encher de ânimo, nos encher de alegria, de entusiasmo, de fé e de coragem também. Sendo assim, eu quero convidar você neste momento para juntos meditarmos um pouquinho na vida de uma mulher que viveu nesta terra há muitos anos atrás e que hoje ela é digna de ser chamada pelos filhos de Deus de mãe. É a nossa querida mãe, Virgem Maria Santíssima. Lá atrás, bem lá atrás, o nosso Deus havia prometido a vinda do Messias, a vida do seu Filho para a humanidade, para salvar a humanidade, salvar a raça humana. E muitas pessoas ignoravam a promessa do nosso Deus, enquanto muitas outras pessoas esperavam ansiosos. E a Virgem Maria Santíssima era uma moça muito nova, porém muito religiosa, tinha muita devoção no seu coração. Ela era obediente ao nosso Deus, era obediente ao seu pai, Joaquim, e era obediente à sua mãe, Ana. Era um exemplo de moça. Ela orava, ela cria em Deus piedosamente, ela respeitava os seus vizinhos, o seu próximo. Ela nunca mediu sacrifício, nem poupou esforço para ajudar a quem precisava. Era uma moça linda. A nossa mãe Maria Santíssima era muito linda. Que exemplo que ela dava para a vizinhança. Todas as pessoas admiravam Maria e ela esperava pela promessa da vinda do Messias. Quando foi um dia, Maria estava num determinado lugar, meditando na doutrina, meditando na sua vida com Deus, quando de repente ela olha na sua frente e vê alguém de branco, todo de branco. Ela olhou,
se espantou, mas aquele ser angelical disse para ela: Maria, não tema. E ela olhou e perguntou: Senhor, o que queres de mim? Era o anjo Gabriel, que Deus havia enviado para anunciar e para dizer a Maria que ela iria ser a mãe do Salvador, que ela estaria grávida. E ela então assustou e ela disse: Senhor, como isto se dará? Eu não sou casada, eu não tenho esposo. E o anjo Gabriel disse: Maria, não se preocupa, porque o que está sendo gerado em seu ventre é um ser do Espírito Santo do Pai, e o seu nome é Jesus. Maria ficou maravilhada, ficou cheia de esperança, de alegria e gozo, e disse: Senhor, seja feita a tua vontade. Mas eu quero relembrar com você, com o Senhor, com a senhora, não é bem somente este fato, que todos já são conhecedores. Eu estou relembrando para mostrar que Maria foi Maria. E eu não sei por que muitas pessoas hoje ainda não acreditam e não crê que Maria é a nossa mãe, é rainha dos céus. Alguns dias antes deste acontecimento, Joaquim chamou José e apresentou a Maria, dizendo: Maria, José é um homem bom, é carpinteiro, ele vai ser seu esposo. E Maria ficou muito triste, porque ele já era bem mais de idade do que ela, e ela mesma dizia sozinha: meu pai apresenta um varão a mim, não questiona. Mas Maria era muito obediente, ela era muito humilde, e Joaquim então disse para eles: olha, vocês vivem como noivos, porém sem contato físico, durante 1 ano ou mais. Depois então se dará o casamento, quando vocês poderão se unir. Mas José não era ali da redondeza, ele estava no lugar e ela ali. E quando aconteceu esse fato do anjo Gabriel aparecer para Maria, a primeira coisa que ela se preocupou foi exatamente isto: que conta eu irei prestar aos vizinhos, aos meus pais e a José? José irá pensar que eu traí. Os vizinhos e meu pai irá pensar que eu antecipei, não respeitei as suas ordens e mantive relação com José. Esses pensamentos passavam pela cabeça de Maria, muito jovem, mas muito inteligente. E ela ficou um pouquinho inquieta, pensando como iria resolver esta situação. Ficou ali um pouco e depois disse para a mãe dela: mãe, eu vou visitar Isabel. E a mãe dela disse: Maria, justamente
na época da colheita, nós iremos precisar de você, Maria. E ela disse: mamãe, nos dias da colheita eu volto, eu irei ajudar, pode contar com a minha ajuda. E então ela foi para a casa de Isabel. Como todos sabem, quando chegou lá e ambas se cumprimentaram, se saudaram e reconheceram então que o que estava sendo gerado em Isabel era do poder de Deus, e o que estava sendo gerado em Maria também era do poder de Deus, pois foi o mesmo anjo Gabriel que avisou sobre o nascimento de João Batista e também do Messias. E Maria ficou ali por um tempo. E quando Maria voltou, já estava aparecendo a gravidez, já estava aparecendo a sua barriga. E ela toda sem jeito, desapontada, porque sabia que as pessoas não iriam acreditar no que ela fosse explicar. E quando ela foi chegando na vizinhança, os seus amiguinhos, suas amiguinhas foram encontrar, saudando e dizendo: Maria voltou, que bom, Maria voltou. E veio a mãe dela, veio Joaquim, quando olhou para ela e viu a sua barriga, então disse: Maria, eu não acredito o que você fez. Maria, o que foi o combinado? E Maria ficou muito desapontada, muito sem jeito, chorou muito e tentou falar para eles que era do Espírito Santo, e para acreditar, ninguém acreditava. Vê o sofrimento, meu irmão e minha irmã, de nossa querida mãe Maria Santíssima, mesmo antes de começar o ministério de Jesus. Pensem, imaginem, quando José tomou conhecimento daquilo, as mulheres que traíam naquelas ocasiões, naquela época, que se engravidavam solteiras, elas eram apedrejadas, eram repudiadas pela sociedade. E José chegou e ficou ali sem jeito. Então ele disse: Maria, se eu falar que este filho não é meu, você será apedrejada. E se falar que é meu, o que irá acontecer comigo? E Maria chorava. E José, dormindo certa noite, ele sonhou, ele via em visão Maria na rua, jogada na rua, e as pessoas apedrejando. Não passava outra coisa na cabeça de José se não fossem estas coisas. Mas quando foi um dia, também à noite, José estava repousando, eis que o mesmo anjo Gabriel aparece para ele e diz: José, não temas, tome Maria como sua esposa, cuide dela, porque o que está sendo gerado nela é filho do Altíssimo, e o seu nome é Jesus. José saiu correndo, desesperado, foi encontrar Maria. Maria, chorando, o abraçou e disse: José, agora você acredita em mim? Dali para frente, José começou a cuidar de Maria como um verdadeiro esposo, com todo amor, com todo carinho, até que Jesus nasceu. Antes de Jesus nascer, foi outras grandes lutas de Maria, de José,
e eu posso dizer até mesmo do menino Jesus, porque as pessoas aceitavam, se alegravam, enquanto outras pessoas não acreditavam, perseguiam e tinham medo de Jesus. O que aconteceu com o rei Herodes? Ele ficou muito preocupado, ele ficou muito com medo, pensando que Jesus, como estava na promessa e nas profecias, queria nascer o rei dos reis. Então ele pensava que Jesus iria tomar o seu reinado. Ele não pensava na parte espiritual, mas começou a perseguir. E quando os 3 reis magos estavam procurando o local que Jesus havia nascido, passou pelo rei, e o rei então disse para eles: onde vocês vão? E eles com alegria disseram: vamos visitar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias prometido. E ele disse então para os reis: que bom que vocês vão visitar. Quando vocês encontrar e estiver voltando, passa por aqui e me diga onde ele está. Eu vou também visitar e levar a ele um presentinho. Mas os reis, inspirados, dirigidos, orientados pelo nosso Deus, desviou a sua rota e não voltou por ali. Então, veja o sofrimento de Maria. Mas até mesmo antes de nascer Jesus, ambos sofreram muito. Aquela época era a época do alistamento. Todos precisavam se alistar na terra onde havia nascido. Então José levou Maria consigo. Ele precisava ir na sua terra natal para se alistar. E ele foi longa a caminhada dele com Maria sobre o lombo de um jumento, de um animal. E foram horas e horas, dias e noites. E quando chegou lá na cidade que ele deveria se apresentar, a cidade estava lotada de pessoas que também haviam ido para se apresentar. E ele ficou desesperado, porque ele queria um lugar para acomodar Maria, para que ela pudesse dar à luz ao seu filho, e Jesus ia nascer. Então José chegava em uma pousada, em um hotel, e ninguém o recebia, e dizia para ele: está todo lotado, a cidade está repleta de pessoas que vieram para o alistamento. Mas José ia de um lugar para o outro, e foi chegando as horas, e Maria começou a sentir então as primeiras dores do parto. José, o menino vai nascer. José, o menino vai nascer. José olhava para o alto: meu Deus, o que eu irei fazer? Não consigo encontrar um lugar para Maria repousar. Ele teve uma ideia. Ele olhou do lado da cidade e viu lá uma luzinha acesa, e era um estábulo, uma cocheira de animais. Ele se dirigiu para lá com Maria. Chegando lá, Maria quase dando à luz, ele afofou aquelas palhas dentro daqueles coxos, e os animais ali se alimentando, muito frio, e eles não tinham muito recurso. E quando o brilho das estrelas batia naquelas palhas,
parecia douradas, parecia ouro. Então Maria ali deu à luz e com o bafo dos animais aquecia o menino Jesus, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, o Rei dos Reis, que deveria nascer em um berço de ouro, que deveria nascer em uma mansão cheia de recursos, mas não foi assim. E José ficou ali por alguns tempos. Quando o anjo novamente apareceu para José e pediu para que ele fugisse dali, porque Herodes estava à procura do menino Jesus. E eles ficaram afastados dali. Quando foi a época em que Herodes já havia falecido, então o anjo, Deus mandou que eles voltassem para que Jesus pudesse cumprir o seu ministério. E Maria continuava linda, continuava bela, formosa, atenciosa, prestativa e mais fervorosa ainda, porque as lutas e as dificuldades não abalava a fé e o ânimo de Maria. Jesus foi crescendo. Uma vez, quando Jesus estava com mais ou menos 12 anos, eles foram em uma festa, numa cidadezinha lá, e de repente Jesus sumiu, e Maria começou a procurar o dia todo e não encontrava Jesus. Perguntava para um, perguntava para outro. Jesus havia ido em um lugar onde havia ali pessoas estudiosas, estudadas, doutores das leis de religiões, e eles estavam ali discutindo. Quando Jesus chegou, ficou ali observando e respondeu uma das perguntas, e eles gostaram e continuaram conversando com Jesus, e Jesus ficou ali envolvido. Passou-se o dia. Quando foi a tardezinha, Jesus saiu e encontrou com a sua mãe, e Maria veio. Ô Jesus, ô meu filho, mamãe te procura o dia todo, onde você estava? E ele disse sorrindo: mamãe, não se preocupa, a senhora não vê que eu estava cuidando das coisas de meu pai? E ela se sentia honrada por ouvir a resposta sábia do seu filho Jesus. E daí Jesus continuou crescendo, se formou, e quando completou seus 30 anos, começou então a exercer o seu ministério definitivamente, que durou apenas 3 anos. O sofrimento de Maria não terminou. Maria ainda sofreu muito quando Jesus foi julgado, foi traído, foi negado pelos homens, foi obrigado a carregar aquela cruz. Nossa mãe Maria Santíssima chorava muito, padecia muito, sofria por ver o seu filho sofrer tanto, carregando aquela enorme cruz. Assim foi a vida de nossa mãe Maria Santíssima, que sofreu muito, muito mesmo, mas foi uma mulher honrada nesta terra. Eu deixo esta pequena reflexão, porque o assunto da vida de nossa mãe é muito longo. Se formos contar ou relembrar na íntegra, ficaremos 2 ou 3 horas ou mais, mas esta pequena reflexão já é suficiente para você, mãe, para você, pai,
para você, filho, parar um pouquinho e seguir o exemplo de José, de Maria e de Jesus. Vamos meditar, vamos colocar em prática a nossa fé, a nossa doutrina, a nossa religião, porque eles eram verdadeiramente filhos de Deus e nós somos filhos de Deus também. Então tudo o que eles fizeram é possível que nós também podemos fazer. Fique com Deus, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e o meu abraço.